Jesus falou muito claro para nós. O reino de Deus está no coração de cada um. Agora nós vamos fazer a nossa prece. E se nós vamos falar dos mansos que herdarão a terra, dos pacificadores, nós temos que começar com Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ah, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas é fazendo, é levando o amor, o perdão, a união, levando a fé. E para que nós não tivéssemos dúvida sobre isso, sobre essa grande compreensão que ele traz, ele ainda complementa. Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Então ele está nos ajudando a agir com desinteresse. Não é fazer para ganhar o direito de ter, é fazer por amor, pelo prazer de servir. É isso que ele está dizendo. Ele não deixa dúvida, porque ele fala: fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, que eu mais ame do que eu ser amado. Porque é dando que se recebe, né? Mas ele não deixa dúvida. Primeiro, o meu prazer de servir com simplicidade no coração, né? Então, sentimentos que nós vamos conquistando em nós, né? Que a gente deixa fluir com leveza do nosso coração para o coração do próximo. Sentimentos de paz e de compreensão com as necessidades alheias, porque é dando que se recebe. Mas nós levamos calor humano e recebemos o bálsamo de Deus. A gente compreende as necessidades do próximo. E nós teremos a compreensão espiritual para as nossas fraquezas também, né? Então, olha a visão de vida de Francisco de Assis, o nosso patrono, nos ensinando a doar com a simplicidade, com humildade no nosso coração. Então, o livro Aulas da Vida tem uma lição do Emmanuel chamada Norma de Luz. E tudo que o Emmanuel está dizendo é o que Francisco de Assis nos fala: auxilia e serás auxiliado. Porque Deus nos ampara para que nós amparemos os mais necessitados que nós. Ele nos ajuda para que nós façamos todo esse aprendizado de ensinar. Ele nos sustenta a fé para que a gente sustente a fé dos mais fracos que nós, daqueles irmãos que vacilam. Ele releva as nossas faltas para nós relevarmos as faltas do próximo. Ele nos socorre em nossas necessidades para que a gente socorra as necessidades do próximo, né? Ele nos guarda a fortaleza de ânimo para que a gente
ampare e fortaleça aqueles irmãos que estão passando por um momento de fraqueza, né? Nós somos educados por Deus para nós educarmos quem está à nossa volta. Então, auxilia e serás auxiliado. É a norma da providência divina, a norma de luz. Mas o nosso evangelho hoje é bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o Kardec foi sábio, colocando no nosso Evangelho segundo o Espiritismo essas duas bem-aventuranças juntas. Porque os mansos já descobriram a paz, já trabalharam a sua serenidade, eles vão herdar a terra. Mas com essa paz que nós adquirimos, nós vamos pacificando a nossa volta. Ele foi um gênio unindo essas duas bem-aventuranças, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, os mansos que herdarão a terra serão os filhos de Deus na terra. Agora, Jesus fala, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Mas ele nos recomenda a renunciar aos bens da terra e prometer os bens do céu. Não é? Ele não está em desacordo, não. Porque enquanto nós aguardamos as bênçãos do céu, enquanto nós vamos fazendo o nosso aprendizado, nós temos necessidade dos bens da terra para viver. Nós precisamos de segurança, de emprego, de moradia, de alimentação, né? Então, nós temos que correr atrás de tudo isso, mas não podemos nos apegar aos bens da terra, porque eles são temporários. Por mais que você tenha, ou por pouco que você tenha, eles são temporários, né? Nós, como filhos de Deus, aguardando a recompensa que Deus nos traz, nós temos que buscar os bens do céu. É isso que Jesus está falando para nós, os bens do céu. Eles são eternos dentro de nós. Quer dizer, o Emmanuel, eu já vou dando a receita de bolo, mas de cara. O Emmanuel, no livro Encontro de Paz, esse livro foi até citado a semana passada pelo Marco. Ele fala, nós temos que tirar dos nossos sentimentos, das nossas ideias, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, tudo que se relacione com ressentimento, com perturbação, com ódio, com azedume, com amargura, com violência. Afasta das nossas ideias, ações e atitudes tudo que tem a ver com ódio, com ressentimento, com violência, porque nós temos que aprender a trabalhar e agir, servir no bem de todos. Nós temos que aprender a pensar em paz, agir e pensar em paz. A paz da consciência, a paz do dever cumprido e doar essa paz com as pessoas necessitadas que estão à nossa volta. Né? Jesus falou muito claro para nós, o reino de Deus está no coração de cada um. Então, à medida que nós vamos clareando a nossa mente e os nossos sentimentos, é que nós vamos aprendendo a levar essa paz para as outras pessoas. Mas se nós vamos falar de mansuetude e de pacificação, e nós vamos falar de paz, o que é a paz? Porque Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar.
São palavras dele, registradas nos evangelhos. Então, o que é a paz? Porque se a gente for buscar no dicionário, a paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito. Paz entre irmãos, entre família, entre amigos, até entre inimigos, entre cidades, entre estados, entre países, entre os mundos. A paz é um acordo, é uma relação tranquila entre cidadãos, é uma ausência de problemas, é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, de respeito. É calma. A gente fala, ai, finalmente eu estou em paz. Mas essa paz de Jesus é carregando a nossa cruz. Não é estar num dia ensolarado como hoje, numa praia, sentindo a natureza, aquele ar marinho. É ótimo quando você tem um período de descanso. Quem trabalha merece esse descanso. Mas as palavras de Jesus é carregar a nossa cruz em paz, com compreensão, fortalecer o nosso ânimo e tornar a nossa vida mais leve, não é? Porque o Simeão, no Evangelho, no capítulo 10, ele fala, feliz aquele que pode dizer a cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. E eu repito, isso não tem preço. Você está vivendo a vida e não ter nada contra ninguém. Isso é muito importante. O Emmanuel, ele traz para nós uma lição de um mentor conversando na vida maior e falando sobre como a criatura humana, encarnada ou desencarnada, como ela tem coragem para as mais diversas situações. E ele cita, primeiro, a coragem de empreender grandes obras. Nós vimos todos que Jesus mandou para a terra antes dele e depois dele para empreender grandes obras. Jesus empreendeu uma obra homérica, que é a educação de todos nós, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma dúvida. O Francisco de Assis empreendeu uma grande obra. Kardec, os espíritos da codificação, o Emmanuel e o Chico, a Joana de Ângeles e o Divaldo. Vocês acham que o Chico e o Divaldo sofreram pouco para a gente ter essa largueza de estudo que nós temos hoje? Sofreram muito, tiveram uma realização fantástica. E não dá para citar todos, vocês concordam comigo que não dá para citar todos. Mas mudando de obra, o ser humano na Terra fez coisas maravilhosas, dignas de se ver, de se visitar. Os museus estão cheios de coisas para o nosso crescimento. Mas olha vocês, eu fui convidada por um amigo nosso aí na prefeitura, que ele iria receber uma homenagem. E nós aceitamos com o maior prazer. Nós ficamos honrados com o convite. E lá, além desse nosso amigo, nós conhecemos o engenheiro que construiu a rodovia Anhanguera, responsável pela construção da Anhanguera de São Paulo a Jundiaí, que foi o primeiro trecho. A Anhanguera foi em 48. Eu conheci essa pessoa em 96, eu acho que foi esse evento na prefeitura. E ele estava recebendo a chave da cidade, né? Construiu a Anhanguera. A Anhanguera trouxe para Jundiaí, para Campinas, um desenvolvimento imenso.
A gente passa pela Anhanguera hoje, olha o número de veículos que passam pela Anhanguera. Eu falei, ela foi inaugurada em 48. Eu saí tão contente aquele dia de ir lá, sabe, de ter conhecido ele, assim, visto a homenagem que fizeram para ele em vida. Eu achei lindo aquilo, né? Mas o mentor continuou. Tenha coragem de esquecer as ofensas. Nós já temos isso aqui na Terra. Pessoas que já sofrem por amor a determinadas criaturas. Tem pessoas que já caminham com as piores dificuldades. A vida deles é um sacrifício e eles não perdem a esperança. Isso é uma coragem. Mas o mentor continuou. A coragem maior, nossa, é de aceitarmos os nossos erros no caminho para Deus. Sofrer com esse erro, aprender a receber crítica com humildade e fazer tudo ao nosso alcance para nós nos corrigirmos. Não é para corrigir o outro, não, é para nós nos corrigirmos com paciência, sem perder o bom ânimo e seguir para frente. Olha o que o mentor está falando, a coragem maior é a gente entender o nosso erro no caminho para Deus. E nós erramos, nós sabemos que nós erramos. Porque no livro Endereços da Paz, tem uma lição sobre a coragem e a paciência. A coragem e a paciência são as alavancas da paz. Elas te colocam em condição de vencer, porque a coragem te mantém a fé em Deus, a certeza de que vai acertar. E a paciência é a luz da esperança que está nascendo em nós mesmos, porque a gente vê as lutas edificantes que nós estamos enfrentando no dia a dia. E a coragem, a paciência são as alavancas da nossa paz. E Jesus tem uma lição que é muito interessante, muito importante. Ele fala, paz em casa. E ele ensina, isso está registrado em Lucas, no capítulo 10. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. Porque você vai num mercado, você compra pão, você compra alimento. Você vai numa loja, você compra roupa, você compra o calçado, você vai numa farmácia, você compra o remédio, mas você não compra paz em nenhum estabelecimento comercial, porque a paz é uma conquista que você vai no entendimento, no ânimo de vencer os teus conflitos, com a coragem, com paciência e com fé. A paz você vai conquistando no dia a dia, não é? Porque o dinheiro dá residência, dá conforto, mas ele não te dá tranquilidade de espírito. Você tem um problema grave nas tuas costas, você está com uma mágoa no teu coração, você vai para Paris, uma cidade que me parece maravilhosa, mas a tua mágoa está junto de você. Se você não aprendeu a vencer as dificuldades do dia a dia, você está carregando os seus problemas nas costas. Então Jesus ensina nós dizermos, a paz seja nesta casa. É um apelo, e forte apelo, para a tolerância e para o entendimento. Porque quando você está penetrando a sua própria casa, você tem que entrar com compreensão e com paciência, para não entrar no clima
da sua família, para não entrar como um inimigo da família, né? Porque dentro de um lar tem os arranjos caseiros para você conseguir manter a harmonia. Você tem aquele filho que você não está contente com o que ele está fazendo. Então você tem problemas que te preocupam. Você tem apontamentos que te humilham. Cala os teus aborrecimentos. Tem que limitar as suas inquietações. Quando você vai receber uma refeição, é uma bênção de Deus, tudo que está contido na tua refeição, inclusive o preparo. Tem um dia que a tua esposa errou a mão no sal, ou você mesmo, né? Ou às vezes colocou pouco sal, mas é uma bênção de Deus a refeição que você vai desfrutar, né? Agora, não bate porta, não bate janela, não mova objeto, não atire o objeto, foge à gritaria inconveniente. Nós temos que atender sempre o culto da gentileza. Aí você pode me dizer, e você tem até um pouquinho de razão, o lar é o ponto de desabafo. É um lugar onde a pessoa se desoprime. Sim, porque lá fora nós usamos uma máscara. A máscara do profissional, a máscara do religioso. Por que não falar nisso, né? Mas nós temos que reconhecer que isso não é uma razão para você se animalizar dentro da tua própria casa. Então, nós vamos aprendendo que pacificando a nossa área individual, nós vamos pacificando a área das outras pessoas, dos nossos familiares. Nós queremos a paz do mundo começa em você. A paz do mundo começa em nós, em cada um de nós. Né? Vamos dizer que você está num diálogo com um interlocutor, com um amigo ou com uma pessoa que até vem te pedir uma informação, né? Vamos dizer que você está com um amigo. Então, você vai dialogar com ele. Nós temos que ser claro no nosso falar. Numa boa conversa, o respeito é fundamental. A amizade sincera, ela te rende frutos de empatia. Porque a caridade genuína, isso é o Emmanuel que fala, ela começa no respeito que nós devemos indistintamente a todos os semelhantes. Para um diálogo produtivo, nós temos que saber ouvir. É fundamental ouvir o que está sendo expresso por palavras. Hoje tem até livros que falam da comunicação não violenta. Gente, isso é bárbaro. O mundo está se voltando para a paz. E nós estamos aprendendo agora com os evangelhos, né? Com o evangelho que nós fazemos, nós estamos aprendendo a ir adquirindo, a ir conquistando essa paz no nosso coração, né? Porque nós temos que ter paz entre nós. Jesus fala, tenhamos paz. E o Paulo fala, tende paz entre vós. Agora, nós não respiramos um clima de paz perfeita entre as criaturas, porque ainda na face da terra tem muita ignorância e tem muita agressividade, né? Aí, o ser humano, nós que já temos a nossa força na religião, nós somos aprendizes de buscar serenidade dentro de nós, diante dos conflitos que nos aparecem a cada instante. Aquele dia que você levanta atrasado e você não acha nem a chave do carro, já é um conflito que começa a te pegar logo cedo. Né? Encontra o trânsito congestionado, você está com pressa de chegar, você tem que resolver um problema no escritório.
Às vezes te fura um pneu, né? Às vezes você tem que pagar uma prestação, o dinheiro está curto, a prestação está alta. Tudo isso vai te furtando a paz no coração, né? E a gente tem que aprender a trabalhar um conflito que apareça, que não vamos citar conflito aqui, porque nós ficamos o dia inteiro, né? Mas a gente tem que aprender a trabalhar isso com muita calma, com muita calma. E aqui eu vou ver, a Nájila falou, a paz faz diferença em nosso bem-estar total. Está bem com você, com Deus, com Todo-Poderoso, com o amor. Sabe-se que a vida espiritual desempenha um papel muito mais importante na saúde do que se pensava. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Então é isso. É aprender a trabalhar esses conflitos. Mas nós, como todos nós como a nossa mente é encarnada, nós constituímos um núcleo de governo espiritual. Lógico que nós somos limitados quando encarnados, mas mesmo assim, nós temos os nossos sentidos, nós temos as nossas percepções do mundo espiritual. Então, quando cada ser humano estiver em paz com os conflitos do dia a dia, tiver dominado os seus medos, porque nós temos muito medo, né? Ele está caminhando no rumo do legítimo bem, aí a guerra vai estar banida definitivamente do planeta. Mas para essa paz ser edificante, nós sabemos que é necessário educar a visão, educar a audição, o gosto e os nossos ímpetos têm que ser educados, porque normalmente a gente ouve, vê e sente conforme as nossas inclinações, não segundo a nossa realidade essencial. Nós registramos uma informação não como ela foi vazada, com aquela boa vontade que a pessoa falou, mas você está registrando aquilo de acordo com as suas perturbações internas, com o mau tesouro do seu coração. Foi isso que Jesus disse. Então, nós anotamos situações com a luz ou com a treva que absorve a nossa inteligência. Nós sentimos com reflexão de filhos de Deus que já para refletir no que está ouvindo, ou nós recebemos a informação com o caos que nós instalamos em nós, no nosso entendimento. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer serenidade em torno dos nossos passos ante os conflitos que nos aparecem. Sem paz dentro de nós, nós não vamos alcançar a paz verdadeira que Jesus nos convida e está torcendo para nós seguirmos fiéis a esse convite. Agora, uma reflexão. Tem paz uma pessoa que fala: eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair dela. Isso é tão comum a gente ouvir. Isso é tão comum a gente ouvir, né? Essa pessoa não entendeu o que Jesus quis dizer. As coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. É isso que Emmanuel fala.
A caridade é a base da paz no relacionamento. Olhar com os olhos e ouvidos da caridade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? O Irineu está falando aqui, a paz e verdadeira felicidade só se encontra na caridade. É a Rosani que escreveu. Né? A Vera Lúcia está falando, nós temos que ter lucidez, porque tudo começa em nós. Nós temos que querer usar a vontade, a coragem, a paciência, que são alavancas da nossa paz, que nos ajuda, que nos impulsiona essa força de vontade para nós buscarmos essa paz. Né? E tem uma coisa imprescindível para nós, é tudo receita de bolo, não é? O culto cristão no lar. O culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade, porque nós vamos aperfeiçoando o cristão que habita em nós. Nós vamos sublimando os nossos próprios sentimentos. Nós vamos combatendo a agressividade que ainda temos em nós. A observação impensada é ouvida, sem revolta. Quando o ensinamento de Jesus está vibrando entre quatro paredes do nosso lar, nós vamos amenizando os pequeninos sacrifícios em razão da felicidade de todos que habitam aquela casa, aquela família. Aí você ouve uma calúnia e ela é isolada no algodão do silêncio. Eu amei isso aqui, né? Quando há uma enfermidade de um ser humano no nosso lar, de um amor maior nosso, aquilo é recebido com calma. Quando alguém erra conosco, nós temos compaixão, porque nós estamos aprendendo isso com Jesus. A maldade não consegue encontrar brecha em você, não. Ela não consegue se insinuar, porque você está fortalecido na tua fé com o Evangelho. Então, tem lares que estão edificando isso muito bem, a benefício deles e dos outros, né? Porque esse estímulo é uma solidariedade incessante. A bondade é uma fonte de paz e de entendimento. Você constrói isso. Você percebe que a gentileza é uma inspiração de todas as horas. O sorriso é uma senha de cada um. A palavra permanece revestida de luz. Foi Jesus que nos legou essa bênção do Evangelho. Agora, nesse momento que nós estamos passando, todos trabalhando em home office, todos com as suas necessidades diferenciadas, prejudicadas por toda a pandemia que está lá fora, né? Nós precisamos desse evangelho no nosso coração. Nós vamos conquistando a mansuetude e vamos aprendendo a pacificação, né? Manter a serenidade. Porque eu vou falar de vacina, todo mundo, desperta, vacina. Quanto que nós esperamos essa vacina? Porque elas fazem a defesa da nossa saúde. Mas da nossa saúde espiritual, existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio, preserva a serenidade onde nós nos encontramos, seja com que grupo que nós encontramos, né? Se nós queremos calma no coração, evita assunto polêmico, não vai te levar a nada, né? Nós sabemos que nada acontece sem a permissão da divina providência.
mas sabemos também que nós somos chamados a cooperar com a divina providência, né? Deus vai nos dando liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, na nossa condição de espíritos responsáveis. Então, nós temos que afastar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Porque a palavra é a bússola da nossa alma, onde nós estivermos, né? Nós temos que falar construindo pontes de amizades fraternas. É isso que nós estamos querendo passar, porque nós estamos nos laços de consanguinidade para crescer nessa união fraterna, né? Então, nós temos que calar, aprender a calar as nossas contrariedades. Você ouviu um desabafo, guarda aquilo no algodão do silêncio, né? Não agrava o problema daquela pessoa. Aprende a não dramatizar os seus problemas, porque quando você for embora, a pessoa fica com aquela impressão tão negativa que você passou, pode até prejudicar uma outra pessoa, né? Aí, tem pessoas que recebem uma calamidade. Hoje em dia, com o WhatsApp, com as redes sociais, as pessoas já passam aquilo avante, sem analisar se aquilo é falso, se aquilo é verdadeiro. E leva maus sentimentos para quem estiver lendo. E a perda de tempo de quem mandou e de quem recebeu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você vai falar de uma calamidade que ela pode nunca acontecer. Então, se proteja do veneno dos boatos. Ouve, mas esquece. Aquilo não tem proveito nenhum. E o Décio está falando, o meu sentimento é que para obtermos uma paz perene, necessitamos de uma vigilância constante de nossos pensamentos, um esforço contínuo da prática da lei do amor. A manutenção da nossa fé passa por um persistente estudo da doutrina. Passa necessariamente, eu vou completar isso, pela nossa educação espiritual. Sim, é isso, vai passando por isso mesmo. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Num momento difícil de um amigo ou nosso, a serenidade dos outros depende de nós. E deles, nós temos que levar essa serenidade. Não é? Se ele está desabafando, então nós temos que pensar muito. Agora, Francisco fala, perdoando que se é perdoado. Então, nós temos que falar de perdão também, porque nós temos que aprender a desculpar infinitamente para que os nossos erros também sejam esquecidos e sejam perdoados de acordo com a gravidade do que nós fizemos. Nós não podemos sair cultivando desafeto, porque a aversão por determinada criatura é sempre o resultado da aversão que nós mesmos impusemos. Você não gosta de uma pessoa, isso acaba transparecendo nas suas atitudes. E ela percebe e começa a se afastar de você. Por quê? E tem outras pessoas que adoram bater de frente. Eu sou assim mesmo, falou, levou, viu? Comigo é assim, eu respondo à altura. Cria uma situação tão desagradável.
num grupo, numa reunião, a pessoa bater de frente com quem está falando. Se controla, cara, se controla. O controle depende de você. Se controla, não faça uma pessoa passar o maior carão numa reunião, tá certo? Poxa, depende da gente. Por quê? Se tem um luxo do mal que nós temos que combater em nós, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho e é a discórdia que vai se enraizando no nosso coração. Então nós temos que levantar pela manhã com a disposição de servir, não para ser servido, de auxiliar sem retribuição, cooperar sem esperar recompensa. Aí sim, né, a solidariedade espontânea vai te favorecer com créditos, com recursos de simpatia, esquecendo a calúnia, a maledicência, a perversidade e as aflições que nós ainda temos dentro de nós. Nós vamos entendendo que as dores e os obstáculos do mundo são oportunidades de redenção. Porque o problema, o serviço da paz, não é um problema de só falar, mas é um testemunho que você dá de amor e de renúncia, de regeneração, de humildade da própria vida, porque é com o nosso suor, com o nosso esforço na obra do bem, que a gente vai conseguir se reconciliar mais depressa com os nossos adversários. É outra lição de Jesus, belíssima, belíssima, né? E também nós não podemos esquecer uma beneficência que nos ajuda a auxiliar. É ocultar os nossos próprios aborrecimentos. Porque a aspereza no trato pessoal, ela cria ressentimento. E o ressentimento é sempre um fator de enfermidade e desequilíbrio. O donativo da paz, que a todos nós compete distribuir a benefícios de todos. É um benefício, um donativo de paz. E nós temos que permanecer informado que esse donativo, essa beneficência de paz, sempre é esquecer o mal e fazer o bem. Porque só aquela criatura que trabalha servindo ao próximo, ela não tem recursos para se sentir entediada. Ela não encontra tempo de se sentir infeliz. Porque a ação é serviço, a oração é força. A sua palavra deve traduzir para os outros paz, alegria, esperança e reconforto. Né? Então, a Fátima fala, a paz passa pela nossa educação espiritual. Passa sim. O Flávio, obrigado pela fala lúdica, que já faz iniciarmos leve um domingo de paz, né? Com luz, com paz, seguimos com esperança e gratidão, né? A Rita falando que gostou da mensagem de paz. A Nájila, a fé sustenta as nossas esperanças e nos apoia para lidarmos com as questões que nós não estamos satisfeitos na vida. Né? Como a essência de uma vida espiritual vibrante, a fé nos impede de desmoronar. Nós temos que ter todas essas virtudes, é uma conquista, né? Porque o Evangelho, ele fala, o bem semeia a vida. O bem é um movimento evolutivo. O mal semeia a morte. O mal é estagnação. Então, o problema da paz
é a fraternidade em qualquer latitude do universo. Não é? O Evangelho de Jesus é o nosso manancial divino, são as águas vivas que nos permite renovar o coração para a vitória do legítimo entendimento. Jesus ainda é o grande médico e renovador do mundo. Ele nos ensinou o sacrifício pessoal por lição inesquecível de ressurreição e triunfo. E o que está nos evangelhos que nos interessa hoje, que nós estamos falando de paz, de mansuetude, de pacificação, né? Jesus falou, ajuda os que te perseguem e caluniam, ora pelos que te odeiam, serve sem aguardar retribuição. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz de abnegação em favor dos que te cercam e segue de ânimo robusto para frente e para o alto, para diante. Né? Então, se você procura o primeiro lugar, ser o dedicado servo de todos. Aquele que te pede a capa, dá igualmente a túnica. Ao que te exigir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Semelhante ensinamento está na nossa fronte, na nossa mente. Está nos convidando para uma vida nova. E quando nós falamos que cada ser humano é um núcleo de organização mental, nós estamos dizendo que essa organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, vai emanar as vibrações harmônicas do amor. Se nós não temos esse equilíbrio, olha, eu lamento e choro, mas a nossa vida vai seguir desequilibrada, fora dos objetivos superiores a que nós somos destinados, ao progresso, à evolução, à nossa reforma, porque a paz é uma força ativa. Nós temos que esperar o tempo de Deus, não é? A Valéria falando amor, essência divina que nos leva a uma paz interior, sim, né? Agora, há uma reflexão aqui. A paz é uma força ativa. Então, nós podemos dizer, refletir, o que é o sofrimento, se nós temos certeza que tudo vai passar? Não é um aprendizado, é passar por um caminho estreito e conseguir passar. O que é a angústia? O que é a prova? Se nós sabemos que Deus, que é um Pai amoroso, Ele quer acordar a nossa alma. Paulo de Tarso fala, desperta, ó tu que dormes, desperta, né? Na carta aos Efésios. Então, nós sabemos que a morte é uma passagem para a vida espiritual. E nós sabemos que a vida é um renascimento. Só existe uma vida. Nós estamos encarnados e desencarnados. Então, nós temos que refletir isso de uma maneira saudável no nosso coração. Nós temos que refletir de uma maneira saudável no nosso coração, né? Agora, nós perdemos um familiar, nós sofremos, nós choramos. A separação, ela é difícil, Nós vamos sentir falta dos abraços, daquela amizade, de telefonar, de mandar uma mensagem, das nossas conversas fraternas, né? Mas é necessária a renovação daquela alma. E nós sabemos que é por pouco tempo, porque nós também vamos nos encontrar lá. Então, uma última lição para nós.
do livre encontro de paz, que é maravilhoso. Em Deus, todas as doenças se extinguem, mas em nós a possibilidade de socorrer os enfermos. Em Deus a força de sustentar a todos. Em nós os recursos de amparar alguns, de ajudar em favor de alguém. Em Deus a alegria perfeita. Em nós o privilégio de sorrir, encorajando os outros. Que sorrir seja a nossa senha. Em Deus a tolerância, em nós o perdão, é um aprendizado. Em Deus a providência da humanidade, mas todos nós, onde nós estivermos, nós podemos ser, se desejarmos, a bênção e o apoio na família ou no grupo de trabalho a que nós pertencemos. Deus pode tudo, mas cada criatura também pode algo. Então, quando nós nos dirigimos a Deus pedindo auxílio, e nós sempre pedimos, solicitamos de Deus o auxílio máximo, nós não podemos esquecer, pelo menos, do mínimo do bem que todos nós já podemos fazer. Isso é do Emmanuel, e isso é lindo, né? Porque é a caridade que é a base da paz no relacionamento humano. Eu espero realmente que isso tenha ficado muito claro para todos nós, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Sônia está dizendo, quanto mais encontrarmos a nossa paz interior, mais conseguimos distribuir a paz à nossa volta. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Mas tem uma súplica da Maria Dolores que é maravilhosa. Ela fala, Senhor, aqui estamos nós para louvar-te e agradecer-te de alma enternecida pela bênção de amor com que vives conosco em toda parte, por presença de luz em nossa vida. Contigo em nós o coração descansa. E mesmo quando o dia aparece nevoento, eis que a terra se faz um reino de esperança, uma escola de paz aos sóis do firmamento. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus, que me fazem saber, de caminho a caminho, que não há ser algum desprezado ou sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em teu discreto amparo que renova o meu campo mental, aprendo hoje a ouvir todas as vozes, do cicio de intriga aos gritos mais ferozes, sem deixar-me prender às sugestões do mal. Ao teu poder sublime, escolho o verbo e o modo para o bem, a fim de que me exprima sem fazer da palavra instrumento de esgrima com que venha ferir ou condenar alguém. Com as tuas mãos em minhas mãos, agradeço os amigos que me ofertas, para que eu possa cooperar no auxílio aos que se vão, sem apoio e sem lar, entre as horas de angústia e as estradas desertas. Não nos largues, Senhor, aos nossos próprios passos, olvidando-te a luz, quanta vez me perdi. Sem teu amor, a vida é um sonho escuro e vago. Não me deixe a sós, nas fraquezas que trago, eu nada posso sem ti. Maria Dolores, que maravilhoso, que maravilhoso. E aqui eu encerro, que nós todos tenhamos um excelente domingo, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude a encontrar essa
paz que Ele nos traz. Não a paz do mundo, mas a paz de Jesus no coração. Um ótimo domingo. Agradeço demais vocês, o que vocês estão colocando aqui para mim. É uma bênção a gente ter esse canal para passar o fruto dos nossos estudos. E que Deus esteja conosco e no meio de nós.